Todas as vezes que nós falamos sobre a acessibilidade digital, muitas pessoas e empresas associam isso diretamente à inclusão de pessoas. Se nós vivêssemos em um mundo que fosse utópico, onde a empatia para com pessoas com deficiências fosse uma regra, isso seria 100% correto. Mas nós vivemos em um mundo onde existem 15 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física, visual, motora, intelectual, permanente ou temporária. E somente 3% dos sites e aplicativos das empresas brasileiras são realmente acessíveis. Nós estamos falando de a cada 10 empresas, só 3 delas se preocupam com as diretrizes de acessibilidade. Você, desenvolvedor, sabe quais são os riscos que a empresa ou seu cliente está correndo por você não atender às diretrizes de acessibilidade no Brasil? Os riscos podem ser jurídicos, financeiros, até mesmo reputacionais. Até o final desse vídeo você vai entender quais são esses riscos e vai entender que a acessibilidade ela não está somente ligada à inclusão, ela está ligada a uma estratégia de negócio e sustentabilidade de negócio. Widgets de acessibilidade são ótimas ferramentas de complemento para sites que já foram pensados e desenvolvidos para serem acessíveis desde o começo. Eles oferecem várias ferramentas como aumentar o tamanho da fonte, oferecem zoom, leitura de conteúdo, aumento de contraste e várias outras funcionalidades. Mas existem vários outros fatores que as empresas que utilizam esse tipo de solução, somente essa solução, não levam em consideração, que são, por exemplo, os usuários que dependem das tecnologias assistivas. Como eles fazem para acessar esse botão de acessibilidade? Ou um usuário que depende exclusivamente da navegação por teclado também não consegue chegar até esse botão para ativar essas funcionalidades. E eu já vi sites e aplicativos de instituições financeiras gigantescas, empresas enormes que utilizam esse tipo de solução, somente essa solução, mas que o botão de acessibilidade não é focável por teclado, não é lido por tecnologias assistivas, e isso torna obsoleta essa ferramenta. Porque se o site não foi desenvolvido desde o início para ser acessível, os widgets sozinhos não resolvem o problema. E é justamente quando essa diferença entre um site pensado para ser acessível e um site que só utiliza o widget como acessibilidade gera riscos para sua instituição. Se uma pessoa ou várias pessoas não conseguem utilizar um serviço digital por conta de barreiras de acessibilidade, a empresa pode receber denúncias e através dessas denúncias os órgãos públicos eles geram alguns tipos de riscos jurídicos para sua empresa, como por exemplo, investigação conduzida pelo próprio Ministério Público, ações judiciais individuais ou coletivas, obrigações de adequação à plataforma, caso a sua plataforma ofereça várias barreiras de acessibilidade, multas e sanções decorrentes a descumprimentos legais. E aqui é onde está o maior prejuízo, porque quanto mais essencial é o seu produto, por exemplo, instituição financeira, onde toda a população depende do seu serviço, ou empresas de saneamento básico, ou empresas de fornecimento de energia, algum serviço que seja de utilidade pública e essencial para a população, maior será a condenação pela falta de acessibilidade. E isso será feito através das investigações, e quanto mais barreiras forem encontradas, maior o valor da multa, e ele vai crescendo. A multa pode passar facilmente da casa dos 3 dígitos. Muitas empresas não seguem os critérios de acessibilidade porque acham que custa caro. E sim,
Se levarmos em consideração somente os widgets, pagar por esse serviço não é uma coisa tão barata assim. Mas quando adicionamos os critérios de acessibilidade no contexto do desenvolvimento nativo, isso pode poupar alguns transtornos financeiros. Claro, além da multa, nós estamos falando de, posteriormente, auditorias especializadas depois da condenação, consultorias externas, revisão de componentes, refatoração de código, sem contar os custos de arcar com tudo isso. Pagar profissionais, contratar profissionais, fora a multa que já foi aplicada na investigação do seu site. Entende o impacto financeiro que isso causa? Aquilo que poderia ser algo simples resolvido durante o desenvolvimento, não sabemos se por falta de interesse ou por falta de conhecimento dos próprios desenvolvedores, passa a exigir semanas ou até meses de retrabalho. Com o avanço e rapidez da internet, qualquer experiência negativa pode se tornar pública em poucos minutos. E não só isso. Imagina um usuário tentando utilizar um serviço digital e ele não consegue concluir uma compra, preencher um cadastro, acessar um formulário, qualquer área que seja importante do seu site ou do seu aplicativo e não consegue. Eu não sei você, mas eu desisto da compra e vou embora. Nesse cenário, a experiência ruim do usuário, seja ele com deficiência ou não, porque hoje, quando falamos de acessibilidade, nós não falamos somente para pessoas com deficiência, falamos para usuários em geral. Nós temos usuários idosos, nós temos usuários não letrados, que são as pessoas que não têm alfabetização. Nós temos deficientes intelectuais de todos os graus, e isso impacta diretamente na reputação do seu negócio, a credibilidade, a confiança, o relacionamento com o cliente, a percepção de qualidade, imagem institucional. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês e real que aconteceu comigo. No banco que eu trabalho, tem uma máquina de café. E essa máquina de café faz cappuccino, faz chocolate. E esses dias eu tava com muita vontade de tomar um cappuccino. Quando eu cheguei na máquina, tinha duas formas de pagamento. A forma para você baixar o aplicativo e colocar o dinheiro no aplicativo e pagar por lá. E a forma de você pagar com Pix no QR Code. Nenhuma das duas formas funcionou. Por quê? O QR Code, a foto era extremamente pequena. O leitor de QR Code do banco não consegue fazer a leitura do QR Code por ser pequena e desfocar quando você coloca a câmera do celular. E o aplicativo não funciona, porque ele não é acessível para pessoas com deficiência, as letras são extremamente pequenas, eu, como deficiente visual, não consegui enxergar, sem contar que ele não é intuitivo, então você precisa ficar procurando funcionalidade dentro do aplicativo. Eu senti uma péssima experiência do usuário, e como desenvolvedor, eu gostaria de fazer um feedback para a empresa e eles não têm botão de feedback. Então você fica impossibilitado de comprar o produto e você fica impossibilitado de dar o feedback para o desenvolvedor desse aplicativo. Pergunta: quantas vendas essa máquina de café deixou de fazer por conta de aplicativo mal pensado e por conta de forma de experiência do usuário mal planejada? Tudo isso diz muito sobre qual é o legado que a sua empresa ou você como desenvolvedor quer deixar para o seu cliente, qual a experiência que você quer passar para o seu cliente. Quando uma empresa ela não coloca a acessibilidade digital como regra do seu negócio, além de colocar barreiras que limitam quais pessoas podem consumir o seu produto e quais não podem consumir o seu produto por conta da falta de acessibilidade, ela simplesmente deixa de lucrar 15 milhões de vezes mais. E isso pode impactar financeiramente o seu cliente. Eu te vejo no próximo vídeo.